Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de introdução ao pacote de processamento sísmico Madagascar. Hoje a gente vai ver alguns exemplos de programas simples do Madagascar para manipular vetores e exibir o conteúdo de um arquivo do Madagascar na tela do terminal. Antes de começar, eu já vou pedir para quem não for inscrito no canal para se inscrever e ativar as notificações. E para todo mundo já deixar o like no vídeo. Isso ajuda o YouTube a saber que esse conteúdo é importante para vocês. Também aqui na descrição tem um link com o nosso Apoia-se. E você pode ser nosso apoiador, ajudando o nosso projeto de divulgação científica por apenas R$ 5 por mês. Os programas que a gente vai ver na aula de hoje é o programa SF Spike, que serve para criar vetores e matrizes, e armazenar esses vetores e matrizes em arquivos do Madagascar. SF Desfio, que é para exibir o conteúdo de um arquivo do Madagascar, um arquivo com a extensão .rsf, ok? E a gente vai aprender alguns parâmetros destes comandos. Primeiramente, vamos exibir a documentação desses comandos do Madagascar. Eu posso digitar na tela do terminal, só aumentar aqui. Um Ctrl Shift+, Ctrl L para limpar a tela. Bastando eu digitar SF Spike na tela do terminal e apertar Enter, vai aparecer aqui a nossa documentação do comando SF Spike, como a gente já sabe das aulas anteriores. Bom, aqui tem vários parâmetros que a gente vai aprender alguns deles nessa aula. Vou apertar Q para sair aqui. A mesma coisa para o comando SF Desfio. Vou apertar Enter aqui, exibir a documentação com os principais parâmetros e a gente vai ver alguns destes parâmetros agora. Aperta aqui para sair aqui. O SF Spike ele funciona assim. Eu coloco o SF Spike, ok? E aí eu posso estabelecer uma dimensão, um tamanho para um vetor. Na aula de hoje a gente vai aprender somente sobre vetores. Então eu coloco aqui N1, por exemplo, igual a um vetor de 5 elementos, ok? Eu estou utilizando o N1 porque, como é um vetor, ele só tem uma única dimensão. Então, essa única dimensão vai ter 5 elementos. Ok? E aí, eu posso não passar mais nada para esse meu vetor. Ok? E aí, eu direciono essa saída do comando sfspike para um nome de arquivo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a.rsf. O nome pode ser o que eu quiser, Eu coloquei aqui A só a título de exemplo. Mas a extensão, o ideal é que vocês utilizem a extensão .rsf, que é a extensão dos arquivos do Madagascar. Vou apertar Enter aqui. Se eu der um ls, o arquivo a.rsf foi gerado nessa pasta. Esses aqui são os arquivos que já estavam presentes. Ok? Eu posso visualizar ele como um arquivo de texto comum. Digito cat a.rsf. E aqui eu tenho as informações impressas aqui nesse meu arquivo a.rsf, arquivo do Madagascar, ok? Este conteúdo aqui é o header do nosso arquivo. A gente não vai adentrar em detalhes, que a gente vai ver isso aqui ao longo das próximas aulas. O que a gente vai aprender é visualizar o conteúdo desse arquivo, ok? Utilizando o comando SF Desfio. Vocês percebem aqui que tem um monte de informações, que a gente ainda não compreende bem o que é, mas não tem o meu vetor de 5 elementos. Então vou apertar Ctrl L aqui, e vou tentar exibir esse vetor de 5 elementos. Eu direciono esse meu vetor de 5 elementos com sinal de menor que, o nome do arquivo, a.rsf, para o programa SF Desfio. Vou apertar Enter aqui. O Madagascar exibiu para mim aqui o conteúdo desse vetor com o comando SF Desfio. Por padrão, o meu SF Spike ele vai iniciar aqui os meus elementos com o número 1, ok? Então aqui eu tenho uma etiqueta que marca o índice daquele elemento. Então aqui eu estou começando do elemento 0, ok? E aqui eu vou exibindo elemento por elemento. Então eu tenho o elemento 0, o elemento 1, elemento 2, 3 e 4, ok? Começando de 0 indo até 4, eu tenho 5 elementos aqui do meu vetor, ok? A gente pode utilizar o comando sfspike para criar um vetor com um maior número de elementos ainda. Vou colocar aqui sfspike, ok? E eu vou fazer o seguinte, ao invés de n1 igual a 5, eu vou utilizar n1 igual a
a 10. Ok? Então vou querer um vetor de 10 elementos. Eu vou direcionar isso para o mesmo arquivo, a.rsf. Apertei Enter aqui. Agora eu vou exibir o conteúdo com sfdisfill, como a gente já sabe. A.rsf, eu direciono para sfdisfill. Ao apertar Enter, agora eu tenho um vetor de 10 elementos. Aqui essa é a linha que começa do elemento 0, a próxima linha começa do elemento de índice 5. Okay? Como eu tenho 5 nessa linha e 5 nessa outra, eu tenho um vetor de 10 elementos. Okay? A próxima função, né, do nosso sfSpike é definir uma posição específica para o nosso spike. Então vou colocar aqui sfSpike. A gente vai continuar gerando um vetor de 10 elementos. Okay? Eu vou fazer o seguinte, vou passar um outro parâmetro, que é o parâmetro K1. Okay? K1 igual a 2. Okay? Eu vou passar isso lá para o nosso arquivo a.rsf. Apertei Enter. Se eu utilizar o sfdisfill para visualizar, né, o nosso a.rsf, olha só o que aconteceu. Agora, todos os elementos do nosso vetor armazenado em a.rsf são iguais a 0, com exceção deste elemento aqui, que é exatamente o segundo elemento. Então esse parâmetro K1 ele define a posição do nosso spike. Enquanto se a gente não passar nenhum valor de K1, né, o programa sfSpike vai colocar 1 em todos os valores. Quando a gente define a posição do spike, ele coloca, né, por padrão o valor 1 naquela posição que a gente informou com o parâmetro K1. Então aqui eu quero, né, o spike na posição igual a 2. Percebam o seguinte, que o índice do meu vetor começa de 0. Então aqui eu tenho 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Porém, a posição K1 ela é dada iniciando de 1. Então aqui eu tenho o elemento 1 e o elemento 2. Então no elemento 2 ele vai pôr, né, o valor do nosso spike. Ok? A gente pode inclusive modificar a magnitude do nosso spike aqui no nosso vetor. Então aqui eu tenho o meu sfSpike, K1 igual a 2, e eu vou modificar a magnitude, utilizando o parâmetro mag. Vou colocar aqui mag igual a 5. Okay? Vou apertar Enter, vou exibir de novo lá com sfdisfill, e agora eu tenho o spike na posição 2, porém a magnitude não é igual a 1, que é o padrão do sfSpike. Agora a magnitude é igual a 5. Okay? Eu posso inclusive utilizar um valor decimal aqui, por exemplo, 0.5. Aperto Enter, exibo com sfdisfill, está aqui 0.5. Ok? Então, esse é o funcionamento básico aqui do nosso sfSpike. Porém, agora a gente precisa aprender, né, que os programas do Madagascar eles estão integrados com o nosso Linux. E a gente pode utilizá-los como qualquer outro programa do Linux, né, inclusive utilizando o conceito de pipes. Por exemplo, aqui, né, eu tenho o meu sfSpike. Né, ao invés de direcionar essa saída para um arquivo, eu posso utilizar um pipe, né, que é essa barra em pé aqui, okay? E direcionar esse nosso spike gerado aqui, esse nosso arquivo gerado, né, diretamente para um arquivo. E direcionar para sfdisfill. Ou seja, eu não estou, por exemplo, fazendo esse comando em duas etapas. Primeiro eu direciono para o arquivo a.rsf, depois exibo com sfdisfill. Não, eu vou fazer isso de uma única vez, direcionando a saída desse comando para o comando sfdisfill. Ao apertar Enter aqui, o sfdisfill já exibe para mim aqui na tela do terminal. Porém, obviamente, nenhum arquivo vai ser gerado aqui, né, durante essa execução aqui com o meu pipe, a não ser que eu redirecione para um arquivo. Ok? Outra coisa que dá para a gente fazer é fazer mais de um spike. Então a gente vai pegar essa linha de comando aqui, ok? E vamos utilizar o sfSpike para fazer 2 spikes agora. Coloco aqui nsp igual a 2. Okay? Quando eu tenho mais de um spike, eu tenho que expressar aqui o número de spikes com esse parâmetro nsp. Então eu quero 2 spikes. Okay? E aqui eu vou passar as posições deles utilizando o K1. Então o primeiro spike vai estar na posição 2, e aí eu passo vírgula, né? E eu vou colocar aqui, por exemplo, outro spike na posição 4.
Então eu quero um spike aqui na posição 2 e outro spike aqui na posição 4. Ok? Eu posso passar somente uma magnitude ou mais de uma magnitude. Por exemplo, 0.5 e 7.2, por exemplo. Aqui eu coloquei enganado, eu coloquei vírgula. Para colocar decimal, eu preciso colocar o ponto. Então, meio é o primeiro spike, 7.2 é o segundo spike. Vou apertar Enter aqui. Eu tenho o seguinte resultado. O segundo elemento, que é exatamente o primeiro que eu passei aqui em K1, é igual a meio. E o segundo elemento aqui, que eu passei, que é K1 igual a 4, vai ser igual a 7.2. Ok? Então, assim, eu posso controlar as magnitudes aqui do meu spike, utilizando aqui o programa SF Spike. Por último, a gente vai aprender os comandos de exibição para o SF Desfile, porque pode ser que a gente queira um formato específico de exibição aqui dos nossos elementos. Então, vou utilizar esse mesmo vetor, ok? O que eu vou modificar agora são os parâmetros aqui do SF Desfile. Então, vamos dizer, por exemplo, que eu não queira exibir assim, por padrão, o Madagascar ele exibe 5 elementos por linha. Vamos dizer que eu queira exibir, por exemplo, 2 elementos para cada linha. Então, eu coloco o parâmetro col igual a 2. Então, eu quero exibir tudo em 2 colunas. Vou apertar Enter aqui. Eu tenho aqui os meus índices, essa primeira coluna e a segunda coluna. Então, ele começa 0, meio, 0, 7.2 e assim por diante. Se eu quiser exibir tudo em uma única coluna, é só apertar aqui Ctrl L para limpar a tela. Exibir tudo em uma única coluna, eu coloco col igual a 1. Okay? Ele exibiu para mim tudo em uma única coluna. Pode ser agora que eu queira direcionar essa saída para um arquivo. Eu tenho esse vetor e aí eu vou utilizá-lo em um determinado programa. Então, ele precisa estar em um arquivo de texto. Eu posso passar ele para um outro usuário, etc. Ou utilizar em um programa específico. E nesse programa eu não preciso utilizar essas linhas aqui que tem o índice dos elementos, indo de 0 a 9. Como é que eu faço para eliminar isso aqui? Para isso, eu vou utilizar o parâmetro number. Eu coloco o number igual a n. O number igual a is é o padrão do SF Desfile, que exibe aqui o índice dos elementos. Number igual a n não irá exibir o índice dos elementos. Aperto Enter aqui. E aqui eu tenho os meus elementos do meu vetor. Porém, ficou aqui um espaço. Um espaço aqui muito grande na hora de exibir os elementos. Pode ser que eu não queira esse espaço aqui quando eu for passar para o arquivo. Apertar Ctrl L aqui. Então, vou utilizar aqui o parâmetro format. Okay? Esse parâmetro format ele utiliza a mesma formatação da função printf do C. Então, eu posso passar aqui %f para exibir um float. Esses números, como eles têm alguns valores com parte decimal, ideal é exibir eles como variáveis do tipo float. Vou apertar Enter aqui. Ele exibiu para mim a sequência de números. Okay? Eles, no máximo, vão até a segunda ou a primeira casa decimal. Então, pode ser que eu queira exibir um número restrito de casas decimais aqui no meu número, no número dos meus elementos. Eu também posso fazer isso, apertar Ctrl L. Aqui eu coloco %.2, que é o número de casas decimais depois do ponto. Okay? Então, %.2f é um float de 2 casas decimais. Vou apertar Enter aqui, eu consegui formatar aqui o meu número. Okay? E aí, por último, a gente pega tudo isso aqui e direciona para um arquivo números.txt. Um arquivo de texto que vai ser manipulado por um outro programa aqui do Shell ou um outro programa em Fortran, etc. Vou apertar Enter aqui. Nada foi exibido na tela, mas se eu der um cat no meu arquivo números, está lá o meu vetor exatamente com a formatação que eu queria. Ok? Então esses dois são os primeiros programas que a gente vai utilizar na aula de hoje, que a gente vai aprender sobre o Madagascar, e eles são bastante úteis para uma série de tarefas que a gente vai ver ao longo das próximas aulas. Ok? Então por essa aula é só, e até a próxima.